Bom dia! Estamos aqui num sábado lindo de sol. Nós aqui, os pacientes da clínica Doutora Michele Raical. A gente está fazendo um bate-papo sobre vida saudável. Eu quero saber quem aqui quer ter uma vida mais saudável para o seu dia a dia. Uhul! Quem aqui quer otimizar sua memória, sua energia, sua saúde física num geral? Uhul! Ótimo! Eu trabalho com medicina integrativa, que é quando a gente faz uma harmonização entre alimentação, suplementação, exercício físico e gestão de estresse. Quando a gente harmoniza tudo isso no organismo, a gente consegue ficar livre de doenças e ter uma vida saudável vai fazer com que a gente tenha uma longevidade muito maior por muito mais tempo e que você vai ter saúde nesse tempo. Não é que você vai viver mais, mas vai ficar numa cama, algo assim. Isso é importantíssimo, porque as pessoas estão vivendo mais, então que seja com qualidade de vida. E hoje vai conversar com a gente Ana Maria Saad. Uhul! A Ana depois vai explicar sobre o trabalho que ela faz, que é maravilhoso, que tem tudo a ver com a gestão de estresse que a gente está falando, para você não sentir ansiedade, depressão, várias coisas que só acabam com a saúde porque mexe com cortisol. Depois ela vai falar um pouquinho sobre o Super Deep Lifestyle. E a gente vai falar também com a Delíris Bertoncello. Uhul! A Delíris dá aula de Low Pressure Fitness, vai ensinar uma técnica para a gente ficar com a barriga negativa. Olha que máximo, gente! E eu vou falar também com o Rodrigo Neves. Uhul! O Rodrigo é o nosso personal que hoje vai arrasar aqui na nossa aula, vai pôr todo mundo para suar, mas a gente vai ficar super sarado depois da aula dele. E como sempre, quem está aqui junto com a gente também é a Ingrid Malaquias, nossa nutricionista lá da clínica, que ajuda a gente a se alimentar muito melhor e ainda traz uns quitutes maravilhosos funcionais. Eu vou pedir pra gente depois servir um chazinho e aí a Ingrid vai falar pra gente sobre esse chá e vai falar também sobre o macarrão que ela fez hoje, super funcional, super maravilhoso. Então, antes de mais nada, eu vou começar dando 3 diquinhas. Quantas dicas, gente? 3! Que serve para qualquer pessoa. 3 dicas que podem fazer ou uma pessoa começar a sua vida saudável ou ela ficar mais saudável, ela continuar e ficar cada vez mais saudável. São coisas simples, mas que ajudam muito. E hoje a gente tem uma mascote aqui, que é uma pugzinha Pepe, e ela tá com a camiseta do Chá e Papo. Ainda, né? É muito fofa. Então eu vou falar para vocês 3 dicas. Quantas dicas, gente? 3! Que é para ou a pessoa começar a vida saudável, quem não começou ainda, ou para quem já está saudável ficar mais ainda. Vamos lá, então? A primeira diquinha é o seguinte. Sabe quando você fica enrolando e nota que está enrolando? Já faz um tempo que está ou no WhatsApp, ou no computador, ou deitado na cama sem fazer nada. Notou que está enrolando? Identificou? Tem que ir fazer alguma coisa saudável, na hora. Que seja ir fazer abdominal, que seja ir fazer flexão de braço e comprar comida saudável, fazer aquela compra que você fala, nossa, eu tenho que ir lá comprar verdura e colocar as suas verduras de molho para tirar agrotóxico com um pouco de iodo, que aí depois também tem isso explicado no site, em vários lugares também eu coloco. Mas fazer alguma coisa daquela saudável que geralmente você fala assim, ah, eu vou e nunca faz. Então, se você está fazendo uma coisa que não é útil, faça uma coisa saudável nessa hora. Identifique e já faça. Essa é a primeira diquinha. Pode ser meditação também, as coisas que têm a ver com a vida saudável num geral, que seja da mente, o que for. A dica número 2 é a dica do só hoje. Então, você pensar, não, só hoje eu vou fazer direito. Só hoje eu vou me alimentar de uma forma saudável, eu vou fazer exercício. E isso vai se tornar um hábito, porque quando você pensa só hoje, você faz aquilo naquele dia. O problema é que as pessoas fazem o só hoje o contrário. Elas falam só hoje eu vou comer essa porcaria e aí come porcaria todo dia. E aí se torna um hábito e ela mesma não percebe que está fazendo isso todo santo dia. Então vamos usar o só hoje para as coisas saudáveis. E agora a dica número 3. Alguém quer saber a dica número 3? Sim! Então vamos para a dica número 3. A dica número 3 é você identificar o que é que te tira da vida saudável. Sempre alguma desculpa tem. Sempre tem alguma coisa que a pessoa fala assim, ah, eu vou fazer só depois disso porque
Antes vai ter essa festa disso ou daquilo, então nesse caso é a vida social que está te tirando da vida saudável? Não, porque meu marido compra não sei o quê. É o seu marido que compra ou é você? Você já pediu para ele comprar alguma outra coisa que seja saudável? Ou seja, a partir da identificação do que está te tirando da vida saudável, você traça a estratégia. Então, identificar o que é que está tirando você da vida saudável. Gostaram das 3 dicas? Muito bom! Então a gente vai fazer um exercício de programação neurolinguística para começar a destruir isso daí. E aí eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer. Então eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos um pouquinho, respira, puxa e solta o ar. E agora eu vou pedir para entrar mais nessa história do que está te impedindo de fazer uma vida mais saudável. Algumas pessoas pode ser ansiedade, algumas pessoas pode ser algum alimento que tem no trabalho, para algumas pessoas pode ser o tempo, mas identificar o que é e fazer uma foto disso, uma imagem. Essa imagem eu vou pedir para ela ficar num vidro fino. Coloca essa imagem num vidro fino, paralisa ela, deixa aí por um tempinho. E vamos abrir os olhos agora um pouquinho, que já que a gente vai mexer com isso de novo, só para quebrar agora um pouquinho o estado. E daqui a pouco a gente vai mexer de novo. Tá quente, né? Tá um sol maravilhoso, tá um ventinho gostoso. Faltava uma praia aqui na frente, né? Vamos agora continuar o nosso exercício. Eu vou agora pedir o contrário, para a gente identificar com o mais saudável possível que a gente possa chegar, que a gente consiga imaginar que possa chegar. Então eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos e respirar fundo de novo. Puxe e solta o ar. E agora eu quero uma imagem de vocês mesmos, bem colorida, uma imagem que ela movimenta, é um vídeo. E que isso mostra você na sua melhor saúde, melhor em tudo. Na parte mental, no corpo, no funcionamento todo do seu organismo, na sua energia para o dia a dia, no que seria a melhor forma possível que poderia você estar. Identifica bem com essa imagem e eu vou pedir para você colocar esse vídeo, essa imagem bem colorida, numa rocha bem firme, uma rocha que nada pode quebrar. Isso, coloca assim, desse jeitinho. E agora vamos quebrar o estado mais uma vez, vamos piscar os olhos, abrir os olhos mais um pouquinho de novo. Todo mundo agora em contato com esse ventinho, com esse solzinho, essa energia da natureza, aqui no Parque da Aclimação. E a parte 3 agora do exercício é quando a gente realmente vai conseguir quebrar essa programação neurolinguística do que está tirando a gente da vida saudável. Então eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos de novo, respira fundo. E essa imagem que é ruim, que é daquilo que tira a gente da vida saudável, que está num vidro fininho, vocês vão colocar bem na frente dos olhos de vocês, bem na frente de vocês. E atrás dessa imagem tá aquela outra imagem, que é muito bonita, muito colorida, muito boa, numa rocha firme. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar uma pedra bem grande, tipo um paralelepípedo, nessa imagem fininha, onde é de vidro fino, e que atrás vai ficar aquela imagem forte, bonita, você na sua melhor saúde naquela rocha. Então vamos pegar com as mãos mesmo, todo mundo agora, com as 2 mãos, um paralelepípedo bem grande e jogar nessa imagem que está no vidro fininho, com aquilo que te tira da vida saudável. Quebra mesmo isso, ouve o barulho, quebra e fica atrás aquela imagem bonita com a sua melhor saúde possível. Quem não quebrou tudo, quebra mais, quebra em volta. Todo mundo quebrou? Ótimo, muito bom, foi muito bom, parabéns! Vocês estão de parabéns. Aliás, vocês já estão de parabéns de estar aqui pela saúde. Todo mundo que está aqui é pela saúde, isso é muito bonito, isso é um alto amor muito grande. Parabéns para todo mundo que está aqui, show de bola. Um monte de gente linda. Então, já que a gente está nessa vibe maravilhosa, falando de coisas que tem a ver também com gestão de estresse, eu vou pedir para Ana Maria Saad falar para a gente sobre o Super D Lifestyle.
Conta pra gente, Ana, esse sucesso que é. Aliás, todo mundo agora só fala nisso. A Ana tá fazendo um super sucesso, ela é maravilhosa. Então explica pra gente o que é o Super D Lifestyle. Primeiro, gente, que bom estar aqui com vocês, com essa coisa deliciosa, com essa doutora maravilhosa. O Super D Lifestyle, rapidinho, eu preciso só falar isso. Eu sou suicida sobrevivente. Eu tive uma infância muito difícil, eu sofri abusos, então isso tudo fez com que eu tivesse depressão, ansiedade muito grave. Ao longo da minha vida, eu perdi 20 anos da minha vida para esses transtornos. E o meu processo da cura foi muito graças à medicina integrativa e também o Super D Lifestyle, que é o quê? São 5 pilares cientificamente comprovados para gerar saúde, para a gente ficar emotionally fit. Que é aquela coisa, não adianta ficar sarado só no físico, né, gente? A gente precisa, infelizmente, a gente é analfabeto emocional, né? Ninguém ensina a gente a lidar com as emoções. E eu tive que aprender na marra. Então a gente usa esses 5 pilares, que é exercício físico, medicina integrativa, meditação mindfulness, yoga e rituário, que é o ritual diário de higiene mental, porque a gente tem que tirar a subaqueira também da nossa mente, né? Vamos combinar. E ele serve justamente para a gente se responsabilizar pelo que a gente sente. E para a gente, por exemplo, você está no trânsito, né? Aí alguém te fecha, aí você faz a louca. A pessoa acabou com o seu dia. Quando a gente está sarado emocionalmente, o externo não tem mais o poder de tirar a gente do nosso centro. Então, isso é viver a melhor vida nessa vida. E claro que a gente tem que associar, aí entra o trabalho dessa coisa maravilhosa, gente, que é toda a parte bioquímica, tem que cuidar, porque uma coisa está ligada à outra, né, doutora? É tudo junto. Não tá nada separado. É tudo junto. E aí é Super D Lifestyle, gente, Super D é disciplina. Porque para quem tem transtorno, para quem tem depressão, ansiedade, é muito difícil a pessoa ter força de vontade, motivação. Até esse exercício que você passou da PNL, para quem tem transtorno, é difícil a pessoa se concentrar, ela não consegue, aí aquilo gera mais frustração. Então é disciplina, e disciplina libertadora, porque eu acho que todo mundo quer viver bem, né? A gente quer viver a nossa melhor vida nessa vida. E eu, assim, falo por experiência própria, eu fui para baixo do fundo do poço, tem jeito. Se você se pega para criar, se você começa a se cuidar, você realmente pode transformar a sua vida e ficar emotionally fit. Show de bola, Aninha. Obrigada. A Aninha é maravilhosa, o YouTube dela tem que seguir, ela é incrível e tem várias coisas que ela vai, como se é guiado, entendeu? Então, para quem não consegue, para quem tem dificuldade, é muito legal por isso, porque a pessoa, na hora, ela consegue seguir. Não tem como você não seguir, dependendo do jeito que é guiado aquilo. E ela consegue fazer isso perfeitamente bem. E agora eu vou perguntar para Delires, que ela vai ensinar hoje pra gente Low Pressure Fitness, e tá todo mundo querendo saber que história é essa de como a gente consegue chegar numa barriga negativa. Delires, conta pra gente como é que começou essa história do Low Pressure Fitness para começar, né? O LPF, gente, ele começou com o Dr. Carl Fries, então era uma técnica utilizada no pós-parto para recuperação das mulheres, o assoalho pélvico e o tônus abdominal. Quem já teve filho sabe que a gente perde o tônus do abdômen, né? E dependendo do que acontece na vida diária também, algumas podem desenvolver diástase, hérnias inguinais, que isso também é comum em esportistas. Então, o LPF, ele foi evoluindo ao longo de 1980 até hoje, com vários estudos científicos comprovando que ele tem eficácia não só para recuperar o abdômen pós-parto, mas também para prevenir outras patologias e também para a estética. Por quê? Porque com aquela abertura que a gente faz com a respiração diafragmática, abertura costal, o momento que você solta o ar, você faz uma tonificação da musculatura mais profunda do abdômen. Então isso acaba diminuindo a circunferência abdominal, trabalhando também incontinência urinária, que pode acontecer em pessoas jovens por causa do excesso de exercício e não só por causa da falta dele. A incontinência urinária hoje ela não é mais só da vovozinha lá com 70, 80 anos, né? Então essa parte do LPF me chamou muito a atenção, porque é uma parte que nós na educação física não trabalhamos com o assoalho pélvico de uma forma tão direcionada quanto o LPF trouxe para o mundo fitness. Então, assim, eu estou encantada com a técnica, espero poder passar um pouco dessa experiência para vocês.
E é isso, gente. Tem que experimentar para sentir os benefícios. A barriga negativa é um detalhe só. Tem muito mais coisas por trás disso. Isso aí, Delíris. Obrigada, querida. É realmente muito bacana. Até a Delíris tinha comentado uma coisa comigo que foi muito interessante, que ela falou que durante o abdominal que acontece o contrário, né? Os órgãos vão descendo, os órgãos do assoalho pélvico, e que no Low Pressure Fitness eles vão subindo. Então realmente é interessante porque é legal a gente fazer um contrabalanço disso, né? Todo mundo faz bastante abdominal e aí vai perdendo, a gente tem que subir. Agora eu vou perguntar então para o Rodrigo Neves. Eu queria saber o seguinte, porque o Rodrigo é aquele personal assim que todo mundo quer fazer personal com ele, fica todo mundo aquela briga por causa dele de horário e tudo. Então, todo mundo quando vai fazer pergunta sempre para ele, em quanto tempo eu vou ter resultado? Todo mundo sempre ansioso, né, com distúrbio de ansiedade. E aí já quer saber em quanto tempo vai ter resultado. E é claro, né, que algumas coisas dependem, mas o Rodrigo ele vai responder pra gente porque ele tem muito mais experiência nisso, em saber quando uma pessoa consegue um resultado mais rápido ou não. Conta pra gente, Rodrigo. Primeiramente, bom dia a todos, né? Mi, obrigado mais uma vez pela oportunidade, você sempre simpática, que nem na academia. Então, agora com a chegada das estações quentes, a academia aumenta, a gente tem mais demanda de alunos, na academia e é uma das perguntas, até parabéns pela pergunta, é uma das perguntas que a gente mais ouve no decorrer dos dias. Ah, professor, em quanto tempo a gente vai ter resultado? Eu acho que um dos principais fatores que deve se controlar quando você começa a fazer academia é a ansiedade. Todo mundo quer ter o resultado quanto antes. Isso vai de acordo com cada organismo, com a dedicação da pessoa. Eu posso dizer para os meus alunos que, a partir do momento que você começa a fazer uma atividade física, os resultados são praticamente instantâneos. Para uma pessoa que é sedentária, você pode levar 1, 2 semanas, ela já começa a sentir mais exposição, a já mudar, ter até mudanças visuais em seu próprio corpo, entendeu? Então é importante fazer a atividade física, porque o resultado vem e o quanto antes. Maravilha! Exatamente, é um dos pilares mesmo da medicina integrativa. Alimentação, suplementação, exercício físico e gestão de estresse. Por isso que todo mundo que está aqui tem alguma coisa envolvida com isso. Inclusive agora eu vou pedir para as meninas servirem um chazinho gelado, porque aqui está quente, não é verdade, gente? E aí a gente vai tomar um chazinho gelado e comer junto. Vocês não acreditam o que tem aqui hoje. Macarrão francês funcional. A Ingrid aprontou essa com a gente, maravilhosa. Ela se supera a cada dia. Então eu vou pedir para Ingrid Malaquias, nossa nutricionista maravilhosa, contar para a gente sobre o macarrão funcional, sobre o nosso chá de hoje também e falar como que a gente pode fazer umas comidas funcionais, o que a gente pode fazer para que isso dê certo. Conta pra gente, Ingrid. Primeiramente, bom dia, gente. Então, é que todo mundo sempre fica muito preocupado com eu vou comer um bolo, vou comer um doce e não sabe muito bem como fazer essa parte mais saudável, mais funcional. E às vezes é muito mais simples do que a gente pensa. Hoje a gente trouxe o macarons francês, né, que basicamente como se fosse um suspiro, né, um doce muito simples, muito básico de fazer, e ele é feito com ganache de chocolate, né, então todo mundo gosta de ganache, sabe que é muito gostoso, aquele docinho francês, só que eu substituí o ganache francês tradicional, né, que aí ele vai leite ou ele vai manteiga, e eu substituí por biomassa de banana verde. Não sei se vocês conhecem. A biomassa de banana verde, ela é basicamente um alimento pré-biótico, né? Então ela melhora a nossa digestão, melhora a nossa absorção. Então ela vem ainda com cacau, além da gente melhorar a absorção desse alimento, a gente acaba potencializando com o cacau, que é um alimento antioxidante, então melhora a ansiedade, né? Além da gente sentir mais saciado, porque o cacau ele tem esse poder de trazer a saciedade. Por isso quando a gente vai comer um chocolate que tem um maior percentual de cacau, a gente não come a barra inteira, né? A gente come a metade, digamos assim. Se for um chocolate ao leite, a gente come a barra inteira, porque a gordura faz a gente querer mais ainda. Então, um percentual de cacau menor, ele sacia muito mais fácil, né? Então, traz essa sensação de prazer. Agora, o chá verde que a gente vai tomar aqui é um chá
que além dele dar uma estabilizada, né, no caso da insulina, que é onde a gente tem esses picos de inflamação, ela vai melhorando a queima da gordura. Então o chá verde ele tem esse potencial da gente estabilizar, então é muito importante quando a gente tem alterações nos índices glicêmicos, na glicemia. Então o chá verde a gente usa como estratégia. Então além dele tentar organizar essa parte, ele vai ajudando a queimar a gordura, que é uma consequência, às vezes, dessas alterações da glicose, que a gente vai gerando um pouquinho mais de gordura e a gente não consegue queimar. E o chá, ele traz essa queima da gordura também. Ele também tá com limão, né? Então é um chá que vai também ajudar na digestão, porque o limão também ele é bem digestivo e também é antioxidante e bem refrescante. E é isso. Tá maravilhoso. Ainda mais agora sabendo tudo que faz de bom, assim fica mais gostoso ainda, né? Bom dia. Eu gostaria de saber se o chá verde a gente pode consumir ele na própria erva ou em saquinhos, na parte industrial, porque a gente sabe que às vezes pode ter mistura, né? Então, na verdade, quanto mais in natura a gente consumir o chá, é melhor, porque a gente garante a propriedade, né, fitoquímica desse chá. Se a gente usa o saquinho, ele geralmente vem misturado com outra substância, porque é uma máquina que eles acabam processando outras coisas, outros chás, então ele vem misturado. Então a gente não garante que é 100% aquela substância. Então, quanto mais próximo do natural, mais a gente vai garantir a eficiência desse chá. Porque às vezes você toma um chá e você fala, eu não senti nada. Talvez seja porque não tem chá, né? Tem só 2%, 1%. Né? Então, quando a gente toma ele na forma natural, a gente garante mais as propriedades. Porque às vezes a gente pede para o paciente tomar, aí ele vai lá e toma do saquinho e fala, não estou sentindo nada. Mas é porque ele não está usando da forma correta. Muitíssimo obrigada, querida. Também vou fazer mais uma perguntinha aqui para Lilian, que é coach. E eu gostaria de perguntar para ela como que o coach consegue ajudar a pessoa a fazer uma vida saudável se ela não está conseguindo organizar a vida dela para isso. Bom dia, gente. É um prazer estar com todos aqui. É o primeiro Chá e Papo que eu participo. Com a doutora Michele, lindíssima. O coach, ele ajuda a pessoa a ter mais direcionamento, porque muita gente às vezes não sabe o que é, pergunta para que serve. Muitas pessoas me procuram, às vezes falando, você é coach de quê? Né? Porque hoje tem coach para emagrecimento, tem coach vocacional, tem o coach para o profissional que ele quer atingir novas metas. E para a sua vida pessoal, o coach ele vai te ajudar a encontrar o que você quer realmente, porque às vezes numa primeira sessão a pessoa vem com um objetivo. Mas com o decorrer do processo, a gente descobre que por trás daquele objetivo tinha outra coisa muito maior, muito mais importante para a vida dela e muito mais forte e que está impactando, que às vezes está atrapalhando, né? A pessoa, a gente tem crenças, nós temos crenças que estão no nosso inconsciente que nos atrapalham. Crenças que a gente nem sabe que existem. Então, o coach ajuda você a descascar, né? Isso. Eu falo que é como se fosse um software novo que você coloca no seu computador, né? O nosso cérebro, ele é um computador. Então, quando começa a aparecer aquela janelinha, você vai lá, começa a travar. Então, o coaching, ele vai lá no fundo e ajuda você a encontrar e resolver esse problema, né? Então é muito bacana para qualquer situação da sua vida, qualquer fase, qualquer idade, todo mundo pode fazer coach. E eu só tenho resultados maravilhosos, né? Não é porque sou eu, mas todos os meus colegas coaches vão falar a mesma coisa. E qualquer pessoa que tenha passado por um processo de coaching, que vocês venham a conversar um dia, vocês vão ver que faz a pessoa mudar a visão, né? Você muda o espectro da tua visão. Com estratégia, com organização, né? Muito Exatamente. obrigada. Doutora, eu queria saber que as pessoas me perguntam muito. Eu comecei, depois que eu comecei a fazer, né, todo o meu tratamento com você, eu comecei a
dar dicas sobre o cortisol, para as pessoas, né, faz exame, vê como tá. E aí as pessoas perguntam, mas o que tem o cortisol a ver com a depressão, com a ansiedade? E, eu fiz o exame e deu normal. Dentro da medicina convencional, dá para explicar um pouquinho do cortisol e a diferença dos exames para da medicina integrativa para a convencional? A pergunta da Ana é uma pergunta importantíssima, porque o cortisol ele está na base de tudo. O único hormônio que não existe vida se ele não existir é o cortisol. Se não tiver cortisol, não tem como sobreviver. O cortisol ele tem que estar em equilíbrio. Ele não pode estar alto demais e não pode estar baixo demais. Isso vai gerar não só alteração de ansiedade, de depressão, mas doença. O cortisol mexe com o organismo inteiro. Por exemplo, quando ele está muito alto, a defesa fica baixa. Quando ele está muito baixo, a defesa descontrola. Quando ele está muito alto, vai muito açúcar para o sangue. A pressão aumenta. Quando ele está muito baixo, a pressão abaixa e fica sem açúcar no sangue, dá uma hipoglicemia. Ou seja, ele age em cada doença que você pensar, tem uma pontinha a ver com a alteração do cortisol. Então, quando a gente passa a prestar atenção nele, a gente vê que tudo vem dele. E ele é o hormônio do estresse. Se ele é o hormônio do estresse, o que a gente vê é que o estresse mexe com todo o organismo. O estresse mexe com tudo. Então, quando a gente se estressa, algumas pessoas, pela própria genética, vão alterar o cortisol de tal maneira que vão atuar em alguma parte que você tem uma tendência genética. Essa tendência genética a gente pode arrumar e melhorar com alimentação, exercício físico, suplementação e gestão de estresse sempre, porque a gestão de estresse agindo no cortisol que mexe com tudo. Alimentação, suplementação e exercício físico melhorando a epigenética e nutrigenômica, que é você mostrar os seus melhores genes e esconder os seus piores genes. E é assim que a gente consegue ficar na melhor genética possível nossa, independente do que a gente herdou geneticamente. Nós não somos reféns da nossa genética. A gente pode fazer a melhor genética possível para a gente se a gente fizer isso. Equilibrar a alimentação, exercício físico, suplementação e gestão de estresse. Vou explicar uma coisinha sobre o cortisol que é importante também. Quando ele está alterado, existem 7 estágios que ele pode estar. Então, nesses 7 estágios, o primeiro é alto demais em todos os momentos, o que não é legal porque você fica o tempo inteiro sob estado de alerta, o tempo inteiro achando que alguma coisa vai acontecer, uma perseguição, um negócio terrível. E quando ele está no último estágio, que é o 7º, ele está baixo o tempo inteiro. E você liga o piloto automático e nada tem graça. Você faz tudo só por fazer ou não consegue fazer nada, que é o último estágio dele. Entre ele estar alto demais o tempo inteiro ou baixo demais o tempo inteiro, existe o meio termo. E quando é nesse meio termo, que é a metade dos estágios, ele está alterado, invertido. Ele vai estar alto à noite, que era para estar baixo à noite, e vai estar baixo de manhã. De manhã era para ele fazer um pico para te acordar. Então aí de manhã você não consegue acordar e chega à noite você quer trabalhar. E isso é muito danoso para o organismo também. E os outros estágios são intermediários a isso. Primeiro que é muito difícil pegar a alteração do sangue do cortisol, porque ele altera o dia inteiro. Na saliva é mais fidedigno, só que ainda assim é muito mais perceptível e muito mais real aquilo que a gente vê no paciente, o que você pergunta para ele, como está o seu sono, como está você, a sua pressão mais para baixa ou mais para alta, você tem melasma, não tem olheira, não tem, tudo isso me fala do cortisol. E quem tem um momento em que ele está muito alto, vira e mexe, tem ele também muito baixo, porque começa a fazer serrote de cortisol. O que é isso? A pessoa ela se estressa, naquele estresse maior, ela sobe com cortisol muitíssimo e a suprarrenal não aguenta produzir ele alto por muito tempo. Então depois daquele período, ele abaixa demais, mas mais do que era para ser. E aí você chicoteia a sua suprarrenal com um café, com uma cafeína e faz aquele pangaré velho correr, que ele não aguenta mais e ele vai, sobe demais e depois abaixa mais ainda e fadiga mais ainda, que é o serrote de cortisol, que é uma coisa muito frequente nos transtornos. Porque aí você fica realmente, você nem sabe mais, você tem hora que está de um jeito, tem hora que está de outro, você não se reconhece mais. Todos esses momentos têm doença física, tem doença
que chamam de psicológica, mas a gente é tudo junto, a gente não é um pedaço. A gente se você está ansioso, está nervoso, está muito estressado e teve um infarto foi psicológico? Não, o infarto veio disso tudo, aumentou o cortisol, aumentou a pressão, deu nisso tudo. Então, na verdade, tudo isso está junto, a gente não é nenhum pedacinho separado. O cortisol em si dá uma aula de uma semana, então assim, foi um resumão, mas eu espero ter começado a responder um pouquinho da sua pergunta, Ana. Vocês gostaram de saber sobre o cortisol? Foi? Sim. Então vamos todo mundo ficar bem light, para ninguém ficar estressado. Agora nós vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer o restante do nosso lanchinho aqui na sombra um pouquinho e depois a gente vai para o exercício físico. Combinado? Uhul! Pessoalzinho, vamos lá, ó, alongamento agora dos membros superiores, braço direito, todo mundo sabe o que é o direito? Põe na frente, ó, o esquerdo vai puxar, tá bom? Olha pro lado oposto, pode puxar, segura. Bacana, pode continuar, afasta as pernas, isso, todo mundo, mãozinha, continua a se tocar o solo, melhor ainda, segura, aê, vocês estão bem de flexibilidade, gostei. Vamos alongar, gente. Alongar é muito importante, hein? Posição inicial, perna direita e puxa. Legal. Dia lindo. Perfeito. Galera, obrigado, hein? Mi, brigadão. Foi um alongamento bem rápido, ok? Pra gente otimizar o tempo. Isso aqui é uma coisa bem básica que dá pra ser feito antes das atividades físicas e depois. Vai ajudar bastante, tá? Pra todo mundo. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, eu vou dar uma pequena introdução dos princípios técnicos do que é o LPF. O que a gente acaba fixando é que tem que fazer a sucção, a aspiração, a apneia e encolher o abdômen, mas não é só isso. Para a gente fazer o LPF, a gente tem que fazer uma conexão com a respiração, que é expandir as costelas e respirar também aqui, porque às vezes a gente só fica respirando pela barriga, então é respirar com o corpo inteiro. Inspirar grande pelo nariz e sempre soltar com a boca assim, ó. Que só nesse momento de fazer esse você já libera um pouco a tensão, tá? Então, a respiração é uma coisa, o alongamento axial, o crescer é a segunda coisa que a gente sempre tem que observar nos movimentos. A flexão do joelho que tem que ser sempre fletido, assim. E eu vou ficar de ladinho para vocês poderem observar. O ideal é a gente estar fazendo descalço, tá? Mas aqui é só uma pequena vivência para vocês conhecerem um pouquinho como funciona, tá? Então, no momento que ficou na posição em pé, flexionou o joelho, cresceu o pescoço, aí dá aquela deslocadinha do eixo. Como se alguém tivesse te empurrado, mas você não cai. Vocês sentiram como é que faz? Porque a respiração, depois tem que fazer liberação de diafragma, é uma sequência pedagógica, tá? Então agora vocês só vão sentir como é que é o início da técnica.
Hoje eu só falei um pouquinho para vocês conhecerem um pouquinho da técnica que não é só fitness, é também muito voltado para a prevenção de patologias e principalmente nós mulheres, incontinência urinária está aparecendo muito mais cedo do que era o previsto antigamente, tá? Então, muito obrigada a todos por terem participado, espero ter mostrado um pouquinho, despertado a curiosidade para a gente conversar mais sobre isso depois, tá bom? Obrigada. Gente, vocês foram maravilhosos, vocês foram incríveis. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Uhul! Pronto.